Está começando agora o seu canal Maná de Sião. Então diz assim: se cuidarem de obedecer todas essas mitzvot que dou a vocês, e cumpri-las amando Adonai, o Elohim de vocês, seguindo todos os seus caminhos e se apegando a Ele, então Adonai expulsará todas as nações que estão diante de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes que a sua. Todo lugar onde pisar a sola do seu pé será de vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Vanon e do rio e o rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém será capaz de resistir a vocês. Adonai, o Eterno de vocês, colocará temor e medo em toda a terra em que pisarem, como Ele disse a vocês. Irmãos, nós sabemos que o Sefer, o livro de Devarim, o último livro da nossa Sagrada Torá, o quinto livro da nossa Sagrada Torá, é uma repetição da lei através de Moshe. E Moshe, nos seus últimos dias de vida, ele sabia que a morte dele estava se aproximando, e ele já havia recebido um decreto da parte do Eterno que ele não entraria como os Bnei Israel, os filhos de Israel, na terra de Canaã, na terra prometida. Então Moshe ele tem esse cuidado, como um grande líder que ele foi, como um pai amoroso, zeloso, cuidadoso do nosso povo de Israel. Então ele tem esse cuidado de repetir novamente a nossa Sagrada Torá, a Santa Lei do Eterno, para que aquela nova geração que tinha nascido no deserto, que ia atravessar o Iarden, o Jordão, aquela nova geração dos filhos de Israel, tivesse um entendimento do valor e da importância de se obedecer e guardar os mandamentos do Eterno. Então Moshe, nessa paraxá que nós estudamos hoje de manhã pelo nosso rabino, a paraxá Ekev, ele mostra, nos orienta dessa importância de se praticar os mandamentos da nossa Sagrada Torá. E a gente sabe que os mandamentos que foram deixados pelo Eterno de Israel, 613, que nós sabemos que desses 613 mandamentos, há mandamentos específicos para homens, específico para mulheres, específico para quem possui terra, fazenda, específico para os sacerdotes, para os levitas, mas que pela prática dos mandamentos do Eterno, quando nós praticamos eles na nossa vida diária, nas nossas atitudes, isso que foi bem frisado aqui de manhã, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos comportamentos, quando pelo amor, pelo prazer, pela alegria, pela satisfação de amar os mandamentos e praticar os mandamentos do Eterno, faz com que a aliança, porque nós sabemos que a Torá, a Sagrada Torá,
e os mandamentos que contém nela é a aliança que foi feita para que a nação de Israel, o povo de Israel, vivesse por essa aliança que é os mandamentos do Eterno. Então, por isso que quando o povo de Israel estava ali recebendo a Sagrada Torá, estava ali reunido no pé do Monte Sinai, o que eles declararam ali, tanto para o Eterno como para Moshe Rabbeinu? Faremos e ouviremos. Por isso que para nós, Yahudim, para nós judeus, o mais importante é o fazer, é o praticar, é colocar em prática os mandamentos do Eterno todos os dias na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos comportamentos. E é por isso que o irmão do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, Tiago, vai falar que não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos também que praticantes. Então é a prática dos mandamentos, e é isso que Moshe, como um grande líder, como um pai cuidadoso, zeloso, amoroso, ele quer deixar isso vivo na memória dos Bnei Israel, dos filhos de Israel. Porque é pela prática da Torá, quando nós praticamos a Torá, nós nos protegemos de todo mal, e principalmente do pecado. Porque tem um salmo, agora eu não vou lembrar aqui o número desse salmo, mas que fala assim, me lembrei agora, é o Salmo 119, agora eu não sei o versículo, mas lá no Salmo 119, um versículo que diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós praticamos os mandamentos, obedecemos os mandamentos do Eterno, porque nós amamos o Eterno, temos prazer e alegria no seu mandamento, isso nos protege de não pecar, de não errar, de não falhar na nossa caminhada, na nossa jornada aqui nessa terra. Por isso que Yohanan, João, na sua primeira carta, ele vai dizer que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, da Torá. Ou seja, quando eu não pratico a Torá, não pratico os mandamentos que eu tenho que praticar, que eu tenho que colocar em prática na minha vida diária, no meu dia a dia, eu estou pecando. E como o nosso rabino disse aqui na parte da manhã, isso vai nos afastar da presença do Eterno. Então quem se afasta da presença do Eterno somos nós, quando nós não praticamos os seus mandamentos, quando nós temos a consciência e sabemos que temos que praticar os mandamentos do Eterno, a sua sagrada Torá, a sua santa lei, na nossa vida, no nosso viver, mas em um período da nossa vida parece que a gente permite, acaba deixando um pouco a rebeldia, que foi isso que o nosso rabino falou, que é a rebeldia é quando você não dá ouvidos à voz do Eterno, à palavra do Eterno. Aí você acaba se tornando um filho rebelde ou uma filha rebelde. Então, Moshe, ele, mesmo sabendo que não ia poder entrar na terra de Canaã com os filhos de Israel, com aquela nova geração que tinha nascido ali no deserto, mas ele não quer que aquela nova geração dos filhos de Israel
caiam no mesmo erro, no mesmo pecado, na mesma falha que os seus pais que haviam saído do Egito cometeram ali durante aqueles 40 anos que o nosso povo peregrinou ali no deserto. Então, Moshe não quer que se repita os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos pecados, que nós sabemos que foram vários, né? Não foram poucos, mas foram vários erros ali durante aqueles 40 anos no deserto, que aquela geração que saiu do Egito acabou cometendo ali no deserto. E infelizmente até Moshe Rabbeinu também acabou errando, acabou falhando, acabou pecando, quando o Eterno disse para ele falar para a rocha, não foi? E em vez de Moshe falar para... E assim, a gente tem que ter um detalhe aqui, porque quando o Eterno disse para Moshe falar para a rocha, Moshe não estava sozinho, ele estava com o seu irmão Arão. Arão, sumo sacerdote de Israel, também estava junto com Moshe. Então, na verdade, foram os dois, porque Arão poderia ter intervido e não ter permitido que Moshe batesse na rocha, porque não era para bater, mas era para falar com a rocha, porque segundo os nossos sábios dizem que essa rocha ela é uma representação de Mashiach, né? E que essa rocha esteve ali todo o tempo ali com os filhos de Israel, matando a sede do povo dos filhos de Israel ali no deserto. Então, para que o nome do Eterno pudesse ter sido santificado na presença de todo o povo de Israel, de toda a nação de Israel, através daquele milagre que seria um grande milagre, que a rocha iria brotar água, Moshe, infelizmente, nesse episódio, nesse acontecimento, falhou e bateu na rocha. Ou seja, Moshe ali estava dizendo que aquele povo, né, aquela geração que tinha saído do Egito era rebelde, mas ele acabou também se tornando um rebelde quando ele bateu na rocha em vez de falar com a rocha. Então, é como o nosso rabino fala aqui, que a gente precisa aprender com os nossos próprios erros e ainda mais com o erro do nosso irmão ou da nossa irmã, o erro do nosso irmão que está próximo da gente, que está perto da gente. Então a gente, através da Torá e dos ensinamentos que a Torá tem, que ela é a nossa instrução, a gente vê que devemos ser cuidadosos, devemos sempre pedir ao Eterno que possamos nos esforçar cada dia mais para obedecer aos mandamentos do Eterno, porque quando nós obedecemos ao Eterno, e como o nosso rabino disse hoje de manhã, é a oportunidade que nós temos com um filho, com você que é filho, você que é filha, de estar cada vez mais perto da presença do Eterno. Então, essa paraxá, Ekev, ela pode-se dizer que está ligada também a paraxá do Shabat anterior, Vaet Hanan, ou seja, a questão dos mandamentos do Eterno serem, na nossa vida, a gente ter o cuidado, como o nosso rabino disse, nos detalhes de cada mandamento da nossa sagrada Torá.
porque é isso que vai nos fazer e nos tornar filhos ou filhas prudentes ao obedecer o cumprimento dos mandamentos do Eterno. Então, quando a gente procura viver prudentemente, segundo os mandamentos da nossa sagrada Torá, da santa lei do Eterno, isso vai gerar na nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Se a gente procurar nos esforçar a ser esse filho, essa filha que tem o cuidado, o zelo, o carinho, o amor aos mandamentos do Eterno, e é isso que Moshe Rabbeinu, ao repetir aqui a lei do Devarim, é que Moshe Rabbeinu queria que aquela nova geração dos filhos de Israel fizesse isso quando eles estivessem já na terra prometida. E a gente vê que realmente, irmão Javan, Morei Rafael, que aquela nova geração que nasceu no deserto já teve procedimentos na vida deles totalmente diferentes dos seus pais que saíram do Egito. Totalmente diferente. E é isso que o Eterno espera de cada um de nós, que ao obedecer aos mandamentos, a gente venha cada vez mais crescer na presença do Eterno, crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente, progredir espiritualmente. Porque a gente vê que o nosso mestre, o nosso Mashiach Yeshua, lá, se eu não estiver enganado, no Evangelho na Pessorá, no Evangelho de Lucas, fala que ele crescia em estatura e em graça, tanto para com os homens, tanto para com o Eterno. Ou seja, o exemplo de se praticar os mandamentos de Hakadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, o nosso Eterno de Israel, é o nosso próprio Mashiach Yeshua. Então, o Mashiach Yeshua, que é a Torá viva, é o maior exemplo que o Eterno deixou para mim e para você seguir esse modelo, seguir esse exemplo de como se praticar os mandamentos do Eterno. Por isso que Yeshua, ele ratifica, ele confirma as palavras de Moshe, lá em Devarim, capítulo 6, verso 4, que é o nosso Shema Israel. Ou seja, confirmando que o maior mandamento é reconhecer que o Eterno é único, indivisível, invisível, que o Eterno não possui nenhum tipo, nenhuma forma humana, porque quando o Eterno se manifestou de forma poderosa, gloriosa, no Monte Sinai, Moshe fala: vocês só viram trovões, relâmpagos, raios, fogo, mas vocês não viram imagem alguma. Ou seja, vocês adoram a esse único Deus, esse único Elohim, que é indivisível, porque não são três. Nós sabemos disso, que essa doutrina da Trindade foi uma doutrina criada e inventada por Roma. Começou ali no primeiro século, Inácio de Antioquia foi se afastando da Sagrada Torá, nós sabemos disso. Depois veio Tertuliano e foi oficializado no terceiro século pelo imperador Constantino. Então a gente sabe que a Trindade não tem
fundamento, não tem base nas Sagradas Escrituras. Então, Yeshua ratifica o que Moshe falou aos filhos de Israel, que o Eterno é um, único, indivisível, invisível, não possui forma humana. E ao reconhecer que o Eterno é um, esse reconhecimento que o Eterno é um, também está ligado quando eu pratico e obedeço aos seus mandamentos, desse único Deus, desse único Elohim. Então, se eu acredito que o Eterno é um, é único, indivisível, invisível, eu obedeço aos seus mandamentos, eu obedeço e cumpro tudo que Ele deixou para que eu possa ter vida, para que eu possa viver pelos mandamentos do Eterno. Como eu disse, quando nós obedecemos os mandamentos do Eterno, isso traz vida, e vida de uma forma geral, vida no meu lar, vida na minha casa, vida nas minhas finanças, vida na minha saúde, envolve tudo da minha vida, tudo do meu viver vai estar associado, vai estar ligado naquilo que eu obedeço, naquilo que eu pratico, naquilo que eu cumpro dos mandamentos do Eterno, de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja Ele na minha vida. Então, que possamos, a cada ciclo de Torá, estarmos sempre atentos aos mandamentos do Eterno, até mesmo porque nós vivemos num país, né, onde boa parte, ou quase a maioria das pessoas não vive pelos mandamentos do Eterno, não é verdade, meus irmãos? Então, que a gente possa continuar sendo esse filho, sendo essa filha obediente dos mandamentos do Eterno, que já aprendeu e tem aprendido a cada dia a amar os mandamentos do Eterno, a valorizar, saber da importância desses mandamentos do Eterno na nossa caminhada aqui nessa terra, porque é isso que o Eterno deseja ver na minha vida. O que o Eterno quer ver na minha vida, na sua vida, meu irmão, é os seus mandamentos. Louvado seja Ele. É isso que o Eterno quer enxergar. Quando Yeshua dá essa resposta para os doutores da lei da sua época, para os purushim, para os fariseus, dizendo que o Eterno é um, é único, e falando dos mandamentos do Eterno, que Ele fala: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Yeshua fala: e amarás ao Eterno de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Ou seja, o que Yeshua está querendo dizer, que para o Eterno o mais importante é Ele ver, é Ele enxergar na minha vida, na sua vida, os seus mandamentos, a sua sagrada Torá. Precisa ser algo na nossa vida concreto, real, verdadeiro, genuíno. As pessoas, o nosso testemunho de vida, seja dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso seio familiar, e para as pessoas de fora da nossa casa, de fora da nossa família, é os mandamentos do Eterno. É a pessoa, né, Morei Rafael, fala assim: olha, Morei Rafael é um homem de Deus. Baruch Hashem, louvado seja o Eterno. E é isso que o Eterno espera de cada um de nós, que as pessoas que estão próximas de nós possam enxergar quem? O Eterno. Mas para que a pessoa enxergue o Eterno na minha vida, na sua vida, os mandamentos dele precisam estar na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos e nas nossas ações. Isso é fácil? Não é fácil. Mas
As Sagradas Escrituras nos falam que o reino do Eterno é tomado por esforço. É o nosso esforço todos os dias de querer cada dia se tornar melhor. E a gente vai se tornar melhor quando a gente saber da importância do valor que tem os mandamentos do Eterno na nossa vida, no nosso viver, e procurar fazer ele da melhor forma possível. Nosso rabino bate muito isso aqui na tecla aqui, né? Para a gente se esforçar cada dia ser uma pessoa melhor, em todos os sentidos, como pai, como trabalhador, enfim, todos os sentidos da nossa vida. A gente tem como ser melhor. E eu tenho certeza que se a gente amar os mandamentos do Eterno, a Sagrada Torá, a Santa Lei do Eterno, procurando obedecer, praticar, cumprir da melhor maneira possível, nós vamos com certeza alegrar o coração do Eterno. E essa mudança, né, como o nosso rabino falou aqui, a mudança, tem pessoas que têm muita dificuldade em mudança, né, em mudar, se transformar. Mas se a pessoa ela conseguir vencer o seu eu, o seu ego, né? Porque eu entendo assim, queridos, que boa parte das pessoas que ainda querem continuar, num caso assim, na rebeldia, é porque o ego ainda está falando muito, né? O ego que eu falo é a arrogância, soberba, pessoa que é soberba, pessoa que é arrogante, prepotente. Mas nós que estamos hoje aqui na presença do Eterno, nós vencemos isso. E por isso nós estamos experimentando essa mudança, essa transformação que aconteceu na nossa vida, no nosso viver, quando nós tomamos a escolha certa de viver pelos mandamentos do Eterno, de viver segundo a Torá do Eterno, de viver segundo a vontade do Eterno, de Hakadosh Baruch, do bendito seja Ele, na nossa vida, no nosso viver. E foi fácil? Não foi fácil, porque a gente precisa vencer o nosso ego, o nosso eu, a nossa própria soberba. Então, se hoje nós estamos aqui, foi porque você, meu irmão, você, minha irmã, venceu isso, venceu essa barreira, venceu esse obstáculo, e por isso hoje você está aqui na presença do nosso Eterno. E louvado seja o seu nome. Amém?